Olá, olá, tudo bem com você? Eu convido todos para vamos conversar sobre isso mesmo. A gente vai falar sobre anexo de arquivo. Exatamente. Nós temos situações para limitação de tamanho deste arquivo que será anexado nas nossas mensagens na estrutura do Microsoft Outlook. Bora lá? Então vamos conversar um pouquinho e deixar algumas informações extremamente importantes para cada um de vocês. Vamos lá. Ah, ficou aqui em cima? Não tem problema. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Ok. O que nós temos aqui para a gente conversar? Você receberá uma mensagem de erro se tentar anexar arquivos maiores que o limite máximo do tamanho. Isso mesmo. Como a gente tem limite para anexo, nós seremos recepcionados por uma mensagem dizendo que aquele tamanho, que aqueles anexos vai além do limite determinado pela estrutura do Microsoft Outlook. Para isso, há maneiras de contornar esse tamanho, esse limite. A primeira forma que a gente tem, que nós podemos fazer de modo manual, é compactar o arquivo. Então, você vai fechar esse e-mail, vai novamente voltar a trabalhar com os seus anexos e vai compactar os seus anexos. Dependendo do tipo do arquivo, essa compactação trará uma redução significativa, e aí você volta a anexar este arquivo, e aí sim, estando dentro do limite, esse anexo será enviado sem nenhum problema. Agora, também nas versões recentes, nós temos uma outra ferramenta, que é para nós um serviço de compartilhamento de arquivos que vai acontecer por meio de link. Isso mesmo. O Outlook, na sua estrutura, como também outros servidores, limita o tamanho, mas também proporciona ao usuário armazenar estes arquivos lá na sua conta online, por exemplo, no OneDrive, e gerar link e trabalhar este link como envio dos anexos. Então, o destinatário receberá link e a partir desse link acessará os anexos. Então, o Outlook, ele limita o tamanho dos arquivos que você pode enviar, e a gente fala que esse limite impede que o computador, lhe impede que o seu computador tente carregar anexos muito grandes que exceda o limite da maioria dos provedores de serviços de internet. Então, a Microsoft, ela fala assim, por exemplo, em contas de e-mail da internet, como o Outlook.com ou Gmail, o limite de tamanho é de 20 megabytes. Para conta para nós, Exchange, que normalmente é vinculado a um e-mail comercial, o limite padrão é de 10 megabytes. Aí a gente tem assim, esse limite inclui o tamanho do anexo e o tamanho do e-mail, porque o e-mail possui o seu texto, por exemplo, que você insere no corpo da mensagem. Essa informação está para nós neste link e também logo no QR Code que eu vou deixar aqui para vocês. Depois, em um outro momento, a Microsoft diz assim para a gente: qual é o tamanho, né, o limite tamanho do arquivo numa mensagem com o Outlook.com. E aí ela já determina que esse anexo é de 25 megabytes. O que acontece? Nós temos muitos serviços de correio eletrônico que vincula a um limite de 20 megabytes e outros serviços que vincula a um limite de 25 megabytes.
Aí, Roseli, o que que eu vou fazer nessa situação? Se você pode compartilhar arquivos do OneDrive, dessa forma, seus destinatários podem receber arquivos maiores e colaborar nele em tempo real. O limite de tamanho para anexos de arquivos do OneDrive, a Microsoft determina que é de 2 gigabytes do OneDrive. Agora, se você trabalhar, né, trazendo o arquivo para o seu anexo, esse limite é de 25 megabytes. Na relação do OneDrive, a gente gera o quê? A gente gera um link e o que será anexado será o link para os seus destinatários. Também temos o QR Code e o link para falar sobre isso. Roseli, mas essa informação ela fica meio perturbada, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui. Aí a gente fala assim: quando a gente recebe uma questão, primeira coisa que a gente tem que ficar atento são as informações do enunciado. Então, eu deixo aqui para vocês. Limites de anexo no Outlook. Então, no contexto, o Outlook aplicativo não define o limite de anexo por si só. Quem define esse limite é o servidor de e-mail. Então, a gente tem esses limites vinculados a serviços de e-mail. Por exemplo, o Exchange, que a gente trabalha em nível corporativo, que vai falar para nós que é um anexo de 10 megabytes, ó, só voltando aqui um pouquinho. Deixa eu ver se não ficou sobre. Eu acredito que dá para a gente ler aqui. Deixa eu pegar um marca-texto. Aqui para nós, olha, o Exchange para nós, e-mail corporativo, o tamanho é de 10 megabytes para gente, ok? Voltando lá, aí a gente tem que o Outlook.com, dentro dessa proposta, ele está trabalhando com 25 megabytes e o Gmail, ele também está trabalhando com 25, megabytes, tá bom? 25 megabytes. Por isso, diferentes documentos do Microsoft para nós na estrutura de serviços de correio eletrônico mencionam 20 mega ou 25 megabytes. Aí você fala, e agora, professora, se isso é levado para minha questão? Vai ao encontro da leitura do enunciado, que serviço a banca está trabalhando. Numa outra proposta, né, que eu falo, o limite de 20 megabytes é um valor padrão para nós em muitos servidores Exchange para nós. Lembrar que essa relação é uma relação corporativa. Mas a Microsoft menciona dentro de um padrão de 10 megabytes usados para nós pela Microsoft como referência conservadora. A gente tem, né, a estrutura dada pela Microsoft, o que ela chama de referência conservadora. Então, para nós, os limites comuns, né, em ambientes corporativos, eles são diferentes para limites a nível de usuário. Uma outra informação importante é quando a gente fala de versões mais antigas, como por exemplo a versão 2016. A versão 2016, se você anexar um arquivo que vai além do limite pré-estabelecido, a gente tem uma falha no envio, né? Essa mensagem ela não será enviada. E aí surge para nós, né, sugestões para trabalhar via OneDrive na estrutura do Outlook 365. A versão 2016 não gera um vínculo com essa relação de trabalhar com OneDrive, gerar um link para anexo. Para essa sugestão via OneDrive, a gente tem que trabalhar com a estrutura do Microsoft 365. Ok? E aí, para a gente poder
fechar essa estrutura, o valor oficial para o Outlook.com é de 25 megabytes, tá certo? Cada mensagem poderá ter como anexo 25 megabytes. Se esse valor ele for excedido, sugere automaticamente o envio como link. Ou seja, esses anexos serão armazenados na sua conta do OneDrive, será gerado um link, esse link será enviado para o seu destinatário e por meio deste link será acessado os anexos. Lembrar também que você deverá ter lá na sua conta do OneDrive espaço de armazenamento, porque não há possibilidade da gente anexar arquivos se você não tem, desculpa, armazenar arquivos se você não tem espaço na sua conta do OneDrive, ok? Para a gente trabalhar nessa releitura, sempre dicas, né, que a gente fala aqui. Qual serviço de e-mail está sendo levado para a sua questão? Esse limite, ele pode ser configurado pela sua organização. Então, por exemplo, se a banca trouxer assim, ó, considere um serviço de armazenamento pela instituição, cujo anexo poderá ser de, no máximo, um exemplo, 15 megabytes. Então, é um limite estabelecido pela organização. De 20 megabytes, é um limite estabelecido pela organização. De 25 megabytes, é um limite estabelecido pela organização. Então, se a banca trouxer isso no enunciado, é de extrema importância que você esteja atento a esse conteúdo. Por quê? Porque a organização ela pode configurar esse limite. Se a gente estiver trabalhando na estrutura do Outlook 365, a gente vai trabalhar com aquele limite, né, principalmente Outlook.com, de 25 megabytes, trabalhando, né, com aquele recurso, com aquela ferramenta de ser vinculado ao nosso e-mail links automáticos via OneDrive para anexos grandes, ok? Então, essa sacada também pode ser um elemento na nossa prova. E para concluir, a gente tem um valor de referência, que é usado nas explicações gerais e também ambientes corporativos da Microsoft, citando 20 megabytes. Se tratando da estrutura do Outlook.com, trabalhando na proposta da versão 365, a gente tem os 25 megabytes. Trabalhando na estrutura de versão 2016, limites de anexos, se forem excedidos, não haverá o envio da mensagem. A gente fala que há um envio, há uma falha no envio dessa mensagem, o e-mail não será enviado. E na estrutura do 365, a sugestão, né, sugere que quando você tiver um anexo maior, a Microsoft vai te dar uma mensagem sugerindo que seja feito o envio por meio de link diretamente na estrutura do OneDrive. Ok? Então é isso para todos vocês. Para a gente fechar esse bate-papo, eu vou trazer aqui para vocês os dois links que eu deixei também, o QR Code, falando sobre essas informações que a Microsoft nos direciona. Então, um primeiro link está aqui para vocês, reduzir o tamanho do anexo para envio de arquivos grandes no Outlook, onde a Microsoft vai falar que o Outlook limita, né, esses arquivos para serem enviados. O limite impede que o computador carregue anexos muito grandes, que exceda o limite da maioria dos servidores na internet. E aí ela fala que o limite do e-mail é de 20 megabytes e para contas comerciais, né, corporativas, a gente trabalha nesse limite de 10 megabytes. E aí, claro, a gente tem aí como também verificar a versão do seu Outlook para estabelecer o limite que você poderá aí na sua máquina trabalhar com o seu Microsoft Outlook. E aqui tem algumas informações, sempre é importante depois fazer leitura, trazer essas linhas para revisão. A relação da compactação de arquivo também é importante. Dependendo do tamanho do seu arquivo, você tem uma diminuição considerável, então pode sim anexar um arquivo compactado. A gente tem uma relação sempre trabalhando, né, com o tamanho limitado pela estrutura do serviço de correio eletrônico.
Um segundo link, que eu também vou mostrar aqui para vocês, onde a Microsoft ela vai trabalhar em relação, né, ela fala para nós para ajudar a proteger contra abusos de spammers, né, para evitar um número gigante de e-mails enviado em massa para um grupo de pessoas. O Outlook.com para nós, ele limita também número de mensagens por e-mail, então é número de mensagens de e-mail por dia. Então nós temos até aqui, né, que é uma informação que eu não trouxe para vocês, agora estou deixando os limites para quem trabalha com versão 365. Você pode enviar 5.000, né, um e-mail para 5.000 destinatários. Você pode destinatários máximos por mensagem 500 e também destinatários diários não relacionados 1.000 destinatários, com o intuito de você evitar o que nós chamamos os abusos dos spammers, que spammers são aqueles e-mails enviados em massa para um grupo de pessoas. E aí, claro, né, a gente volta aqui no Outlook.com, o limite de armazenamento para anexo é de 25 megabytes. Você também pode compartilhar arquivos direto do OneDrive e dessa forma, né, os seus destinatários receberão a maioria dos e-mails e também poderão colaborar com esses arquivos em tempo real. O limite para anexo de arquivo do OneDrive é de 2 gigabytes. E aí, claro, tem outras informações que são sempre importantes a gente deixar aqui para a sua leitura e revisão, tá certo? E dessa forma, eu vou vir aqui com vocês e nós vamos fechar o nosso bate-papo sobre anexo de arquivo na estrutura de servidores Microsoft. Até um próximo bate-papo. Tchau.